E aí, torcedor atleticano? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Galo. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O Atlético Mineiro encontra-se na iminência de um marco decisivo em sua trajetória no futebol, a final da Copa Libertadores, programada para ocorrer no Estádio Monumental de Nunes em Buenos Aires. Este confronto promete não apenas ser um duelo dentro das quatro linhas, mas um embate repleto de emoções e histórias que transcenderão o campo de jogo. Na noite que pode consagrar o clube com seu segundo título na competição, o foco está voltado para o enfrentamento com o Botafogo, equipe também alvinegra e igualmente determinada a conquistar a glória sul-americana. As preparações para este evento crucial revelam uma tensão palpável não somente entre os jogadores, mas também nas esferas diretivas de ambos os clubes. Gabriel Milito, técnico do Atlético Mineiro, tem demonstrado uma postura resiliente, desviando-se de controvérsias e mantendo uma comunicação clara e objetiva sobre as estratégias em campo, em resposta às provocações de Arthur Jorge, técnico do Botafogo. Esta interação acirrada ganhou destaque após declarações públicas que acenderam os ânimos de ambos os lados. No entanto, a rivalidade entre os clubes foi intensificada por incidentes ocorridos em confrontos anteriores, como o jogo do Campeonato Brasileiro realizado em 20 de novembro. Naquela ocasião, Luiz Henrique, atacante do Botafogo, foi o protagonista de um episódio que incitou a ira de Hulk, ídolo do Atlético Mineiro. Este confronto verbal escalou para um nível pessoal, culminando em um pedido de desculpas de Luiz Henrique após outra partida do Botafogo, contra o Palmeiras, onde o atacante carioca expressou arrependimento e um desejo de respeito mútuo em campo. Dentro desse contexto de acertos de contas e resoluções de polêmicas, a partida final representa mais do que um jogo, é uma chance para redenção e demonstração de maturidade esportiva. A expectativa para esta final é amplificada pelo momento divergente das duas equipes, enquanto o Atlético Mineiro luta para quebrar uma série de 10 jogos sem vitórias, revelada em uma análise da Bolavit Brasil. O Botafogo vem de uma sequência positiva, tendo reassumido a liderança do Campeonato Brasileiro após vencer o Palmeiras. À medida que a final se aproxima, a ansiedade e expectativa entre os torcedores do Atlético Mineiro são palpáveis. Quais são suas previsões para o confronto em Buenos Aires? Será que o Galo conseguirá superar sua recente sequência de resultados adversos e triunfar no cenário continental? Muitos fãs têm expressado uma mistura de esperança e cautela, refletindo sobre a capacidade da equipe de transformar pressão em performance. Além disso, é essencial perguntar aos adeptos alvinegros como eles avaliam a gestão das tensões entre os jogadores e a condução tática de Gabriel Milito frente às críticas e provocações. Acredita-se que a liderança dentro e fora de campo possa ser um fator decisivo nesta final? As opiniões dos torcedores sobre estas questões podem revelar muito sobre o espírito do clube nestes momentos cruciais. Outro ponto de interesse é como os torcedores percebem a evolução do time ao longo da competição e seu crescimento nas adversidades enfrentadas. Eles veem o Atlético Mineiro preparado para levantar a taça novamente, solidificando seu status no futebol sul-americano? As expectativas são altas, e o sentimento de orgulho pela trajetória até aqui é evidente entre os fãs. Por fim, seria interessante saber dos torcedores sobre suas experiências pessoais e memórias ligadas ao Atlético Mineiro. Como eles descreveriam o impacto do clube em suas vidas e o que um bicampeonato da Libertadores representaria para eles? Estas histórias pessoais adicionam uma camada profunda de conexão emocional com o jogo, mostrando como o futebol pode ser mais do que apenas um esporte, mas um elo significativo nas vidas das pessoas. Este confronto, portanto, não é apenas uma batalha por um troféu, mas uma luta de resiliência contra a adversidade. Para o Atlético Mineiro, conhecido como o time do impossível, a final da Libertadores é uma oportunidade de transcender as expectativas e reafirmar sua grandeza no cenário internacional. A partida promete ser uma demonstração de táticas refinadas, paixão pelo futebol e a eterna busca pela excelência no esporte, marcando um capítulo indelével na história dos confrontos continentais. Fala, torcedor do Galo! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Atlético Mineiro com exclusividade.
Vamos lá, continuar com as novidades. Em um episódio surpreendente e carregado de emoção, Gabriel Milito, comandante do Atlético Mineiro, manifestou-se de maneira contundente sobre o futuro de Fausto Vera no clube. Durante uma entrevista coletiva que deveria ser rotineira, o técnico argentino perdeu a paciência ao ser questionado sobre o desempenho recente de Vera, declarando abertamente que o jogador não faz mais parte dos seus planos para a equipe. "Não posso mais contar com alguém que não entrega o que prometeu", disparou Milito, visivelmente frustrado. "Nós precisamos de jogadores que estejam à altura do Atlético Mineiro e, infelizmente, Vera não tem estado à altura." Essas palavras ressoaram não apenas entre os jornalistas presentes, mas também prometem ecoar por toda a comunidade esportiva, dada a gravidade do descontentamento expresso pelo treinador. Fausto Vera, que chegou ao Galo em julho de 2024 com expectativa de ser uma peça-chave no meio-campo, encontrou dificuldades para se adaptar ao ritmo e à intensidade do futebol brasileiro. Apesar de um currículo promissor, que inclui passagens pela seleção argentina em diversas categorias de base e uma importante trajetória no Corinthians, suas atuações no Atlético Mineiro foram marcadas por inconsistências e críticas tanto da torcida quanto da imprensa especializada. A declaração de Milito não apenas coloca Vera em uma posição delicada no clube, mas também abre uma série de questões sobre o próximo passo na carreira do volante argentino. Enquanto o mercado de transferências se aproxima, especulações já começam a surgir sobre seu possível retorno à Argentina ou até uma transferência para outra equipe brasileira que esteja disposta a dar-lhe uma nova chance. A saída iminente de Fausto Vera do Atlético Mineiro, conforme anunciado por Gabriel Milito, pode representar uma significativa perda para o clube em diversos aspectos. Primeiramente, Vera é um jogador com um considerável potencial técnico, capaz de desempenhar um papel vital no meio-campo, oferecendo tanto habilidade defensiva quanto capacidade de construção de jogo. Sua saída força o clube a buscar um substituto à altura, um processo que pode não apenas ser custoso, mas também arriscado, dada a dificuldade de encontrar jogadores disponíveis no mercado que se encaixem imediatamente na dinâmica da equipe. Além disso, a forma abrupta como sua saída está sendo conduzida pode impactar o ambiente interno do vestiário. Os jogadores podem perceber esta situação como um sinal de instabilidade ou de gestão rigorosa demais, o que poderia afetar o moral da equipe. A coesão e o espírito de grupo são cruciais para o sucesso de qualquer time, e mudanças bruscas no elenco podem comprometer esses elementos essenciais. Do ponto de vista da imagem do clube, a gestão de casos como o de Vera também é crucial. Potenciais novos reforços podem olhar para este incidente como um exemplo de como o clube pode tratar situações de baixo desempenho, o que poderia dissuadir jogadores de alto calibre de se juntarem ao Atlético Mineiro no futuro. A reputação do clube como um ambiente estável e desenvolvedor de talentos é algo que precisa ser cuidadosamente cultivado. Por último, a perda de Vera pode ser sentida no campo, onde sua capacidade de adaptação e experiência internacional poderiam ser vitais em partidas críticas, especialmente em competições sul-americanas como a Copa Libertadores, onde a experiência e a robustez tática são inestimáveis. Substituir um jogador do seu calibre não é apenas uma questão de habilidade, mas também de encontrar alguém com a mesma resistência mental e experiência competitiva. Diante da controvérsia envolvendo Fausto Vera e Gabriel Milito, a opinião dos torcedores do Atlético Mineiro se torna um elemento crucial para entender o impacto mais amplo dessa decisão. Nas redes sociais e fóruns dedicados ao futebol, as reações têm sido mistas, com uma parte da torcida expressando apoio à decisão do treinador, valorizando a disciplina e a exigência por desempenho consistente. Outros, no entanto, questionam se a medida não foi precipitada, dado o potencial de Vera e a possibilidade de ele ainda vir a se adaptar e brilhar no futebol brasileiro. É interessante observar como essa divisão de opiniões reflete as diferentes expectativas e a paixão dos torcedores pelo Galo. Alguns argumentam que o clube deve sempre manter altos padrões e que qualquer jogador que não os atenda deve ser movido para liberar espaço e recursos para talentos mais promissores ou consistentes. Essa perspectiva é especialmente prevalente entre aqueles que veem o futebol de maneira pragmática e focada em resultados imediatos. Por outro lado, há uma parcela da torcida que aprecia a jornada de um jogador no clube, valorizando a capacidade de superação e acreditando na redenção de atletas que enfrentam fases difíceis. Para estes torcedores,
Vera merecia mais tempo para se adaptar e demonstrar sua verdadeira capacidade, argumentando que a paciência pode muitas vezes render frutos inesperados e valiosos no longo prazo. Essa discussão entre os torcedores não apenas demonstra o quão investidos eles estão no sucesso do clube, mas também levanta questões importantes sobre a cultura de gestão no futebol moderno. Será que a pressão por resultados imediatos está prejudicando o desenvolvimento de jogadores que precisam de mais tempo para se adaptar? A comunidade do Galo continua dividida, e as próximas movimentações do clube certamente serão analisadas sob essa luz crítica e apaixonada dos seus seguidores. Por ora, o futuro de Fausto Vera no Atlético Mineiro parece selado, e as próximas semanas serão decisivas para entender como o jogador e o clube irão manejar esta situação conturbada. A torcida e os observadores do futebol aguardam ansiosamente pelos próximos capítulos desta história que, sem dúvida, ainda promete muitas reviravoltas. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Atlético Mineiro todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Galo. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Galo. Até o próximo vídeo.